Esse início de ano, no primeiro trimestre, já estamos iniciando o segundo trimestre do ano, mas no primeiro trimestre o nosso foco foi vida e comunidade. Eu acho que a gente tem aí essa informação. Que é todo o contrário a isso. Ali eu só vejo uma parte. Mas um dia verei por completo. Amém? Então, nesse primeiro trimestre, nós trabalhamos nas mensagens de domingo, o tema vida e comunidade, sempre focando o nosso chamado, a nossa formação, a nossa vida comunitária. Sim, Deus nos convida a recomeçar, perseverar no caminho do discipulado, perseverar nas ferramentas que nos mantêm cristãos, discípulos vivos, ativos, missionários. Amém? Cremos que a Igreja de Jesus é esta comunidade de recomeços, mas também de persistência no caminho. Eu espero e oro que você e a sua família estejam colhendo os frutos destes cultos, destas mensagens e desse bom início de primeiro trimestre. Espero que esteja sendo um bom início de ano. Então, chegamos no segundo trimestre e começamos essa ênfase, palavra e espírito, né? Chegou abril e esse segundo trimestre do ano, nesta vez nós vamos olhar para 3 personagens, né? Ageu, Paulo e Pedro, para nos conduzirem na jornada e nas prioridades do nosso Rei, Jesus. Seu reino, sua vontade e seu propósito. Então, no mês de abril, né, nós já celebramos a ressurreição e vamos, então, começar com Ageu, reconstruindo o que importa, alinhando prioridades, baseado em Ageu 1, 7 e 8. No mês de maio, nós vamos falar sobre o evangelho no cotidiano, ou a fé praticada em casa, no trabalho, na sociedade. No mês de junho, mês de Copa, está chegando, né, gente? 60 dias, 59 hoje, hein? Estou contando. Nós vamos ter um evento para as crianças e para os jovens, depois a gente vai falar sobre isso, sobre a Copa, mais para frente. E o tema será 1 Pedro, o cristão extraordinário, o nosso chamado à santidade. Então, para que você guarde, né? São muitas informações. Então, nesse trimestre, palavra e espírito, ok? Então, Ageu capítulo 1, versos 7 e 8, nós temos esse texto que eu convido você, que é o tema de abril. Vamos ler juntos? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam a madeira e reconstruam a minha casa. Então me alegrarei e serei honrado, diz o Senhor. Esse é o verso, os 2 versos que nós estamos elegendo como o tema de abril. E esses versos, eles soam, primeiro, como um convite a refletir. Um convite a refletir naquilo que realmente importa. Quais as suas prioridades?
Quais as nossas prioridades? Como o Evangelho está impactando quem você é em sua casa, em seu trabalho, em seu lazer, em sua vida como um todo? O Evangelho faz diferença? Num segundo momento, o profeta Ageu nos faz um confronto. E ele nos confronta com a própria palavra dele. Sim, ele nos convida a considerar os nossos caminhos. O que tem acontecido com você? O que tem acontecido com a sua família? Mas ele é incisivo ao nos convocar ao ministério da reconstrução. Hoje nós podemos dizer da restauração de vidas, de templos vivos para o Redentor. E por fim, ele nos faz lembrar que a glória maior não deve ser a glória do homem, mas a glória de Deus. Então, eu queria perguntar para você, como estão as suas prioridades como igreja? Como estão as nossas prioridades? Alinhadas ao que realmente importa? Estamos focados naquilo que é essencial, naquilo que é realmente importante? Ou corremos o risco de estar negligenciando aquilo que é principal? Talvez, se você pensar como é que você começou esse ano, lá em dezembro, janeiro, fazendo projeções, não, esse ano eu vou para a academia, e foi, né? Mas continua lá. Esse ano eu vou na igreja, foi, mas está aqui hoje, né? Mas como é que foram esses 3 meses? Você apareceu um domingo sim, outro domingo talvez, outro domingo quase nunca. Você começou a ler a Bíblia, mas já parou? Como estão evoluindo os projetos que são essenciais? Cuidado. Você tem um chamado, e o seu primeiro chamado é o chamado à obediência. Não seja negligente com aquilo que é essencial. Não deixe aquilo que é imprescindível. Vamos ler o capítulo 1, de 1 a 15, de Ageu. Na minha Bíblia tem o título Chamado para reconstruir o templo. Em 29 de agosto do 2º ano do rei Dario, o Senhor transmitiu esta mensagem por meio do profeta Ageu, governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Assim diz o Senhor dos exércitos: este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou uma mensagem por meio do profeta Ageu: porque vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas não têm sede, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Os seus salários desaparecem
como se vocês o colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam o que tem acontecido com vocês. Agora, subam a colina, tragam a madeira e reconstruam a minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu o fiz desaparecer como um sopro. Por quê? Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto vocês estão ocupados construindo suas próprias casas. Essa parte agora é forte, olha. É por causa de vocês. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz as colheitas. Eu enviei uma seca sobre os seus campos e sobre as suas colunas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que farão vocês e os seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. Que confronto, né? Mas na minha Bíblia tem essa outra palavra no título. Obediência ao chamado. Obediência ao chamado de Deus. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todos os remanescentes do povo obedeceram à mensagem do Senhor, o seu Deus. E quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor, o seu Deus, tinha enviado, temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor: eu estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o rebanho, todo o remanescente do povo ficou animado e começaram a trabalhar na casa de Deus, o Senhor dos Exércitos. Em 21 de setembro, no segundo ano do reinado de Dario, essas coisas aconteceram. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E nós te pedimos que ela fale aos nossos corações. Nós cremos que o Teu Espírito Santo inspirou e nos traz novamente essa verdade para que nós possamos vivê-la em nome de Jesus. Amém. No final do ano passado, mais ou menos ali para outubro, novembro, dezembro, não lembro exatamente, uma palavra ficou muito na minha cabeça, a palavra fidelidade. E eu li um livreto baseado nas palavras de Jesus, quando ele fala do administrador astuto. E esse livreto mostra lá em Lucas 16, 10, 11 e 12, como que Jesus muitas vezes nos testa na nossa fidelidade. E ali, resumidamente, tem 3 testes. O primeiro teste é o teste das pequenas coisas. E ele diz: se vocês forem fiéis nas pequenas coisas, o Senhor vai ser fiel no muito. O segundo teste são o teste das bênçãos, dos recursos que Ele nos dá. E ali
também tem essa ideia de que se nós formos bons administradores dos recursos, das bênçãos que Deus nos dá, Ele também vai nos dar mais para você administrar. E o terceiro teste é cuidar daquilo que é do outro. Ele fala, né, dessa questão de como nós estamos cuidando daquilo que é do outro, e eu digo, desde uma coisa que você pega emprestado e não devolve, ou devolve estragado, até a sua vida, que Deus te deu de presente. E você, muitas vezes, não cuida do seu corpo, não cuida dos seus dons, das suas habilidades para servir o propósito de Deus. Então, pensando nisso, eu estou trazendo essa pergunta: fidelidade ou negligência? Eu, pessoalmente, tenho pensado, eu estou sendo fiel no pouco, nas bênçãos, naquilo que não é meu, mas pertence a outro, pertence ao Senhor, ou eu estou sendo negligente? O que está acontecendo aqui em Ageu capítulo 1 é que o povo estava repetindo a história. O povo estava repetindo a idolatria e a injustiça do passado. O povo estava quebrando a aliança, aquele compromisso que eles tinham com Deus, de adorar somente a Deus, de viver uma vida para a glória de Deus. Então, isso me faz perguntar, eu vou repetir o caminho do afastamento de Deus, ou vou buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça? Deus estava confrontando o povo. Lembra que eles estão regressando do exílio, depois de 70 anos na Babilônia. Ciro, o rei da Pérsia, a Pérsia agora está na mídia, né? O rei da Pérsia, depois a Pérsia foi uma potência que substituiu a Babilônia, e Ciro permitiu a volta dos cerca de 25, parece, 30 mil exilados lá. A gente vai estudar mais a lição, depois a gente vai nos detalhes. Mas havia no imaginário que esse remanescente, quando eles voltassem, eles iam ser fiéis, obedientes, e iam preparar tudo para que a presença de Deus se manifestasse no meio deles, e por isso a importância de reconstruir o templo e adorar o Senhor. Mas, se você ler lá em Esdras capítulo 1 até o 6, mais especificamente capítulo 4, 5 e 6 de Esdras, vai dizer que a reconstrução começou animada, reconstruíram o templo, e estavam sendo, logo viria Neemias e reconstruiria os muros. Mas o que acontece aqui, já um pouco mais adiante, é que o povo perdeu o foco. O povo elegeu outras prioridades. E como foi que isso aconteceu? Vejamos os detalhes no próprio texto. Em primeiro lugar, o povo perdeu o foco ao dizer: ah, Senhor, não é a hora. Muitas vezes a gente perde o foco, porque a gente fala: ah, mas agora não é hora disso. Agora eu estou investindo nessas coisas, eu estou preocupado, agora não é hora disso. E aí a gente coloca desculpas, a gente acha argumentos, e muitas vezes a gente coloca bons motivos. Não,
Eu tenho que... Olha onde eu estou morando. Eu preciso de um lugar melhor, Senhor. Eu preciso terminar aquele curso. Eu preciso fazer aquele intercâmbio. Eu preciso... São bons motivos. E aqui, o que está acontecendo, se você olhar exatamente no verso 2, né, do texto, eles dizem: ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. E aqui nós podemos confrontar os perigos do comodismo, ou da passividade, ou do permanecer na nossa zona de conforto. Eu vou servir o Senhor, mas desde que seja nas minhas condições. Olha, eu vou ajudar na reconstrução do templo, mas olha, primeiro eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não é hora. Não é a hora. É a desculpa. E o que acontece? Aí vem a segunda coisa, que o povo então é confrontado e chamado à mudança. Avaliem a sua caminhada. Se você olhar o verso 5, 6 e 7, é exatamente isso que o Senhor está falando para eles. Vejam o que tem acontecido com vocês. Em outras palavras, está dizendo: olha, lembra de onde você veio. Lembra de onde você saiu. Reconsidere um pouco o seu passado. E avalie. Versos 5, 6 e 7, ele diz: vejam o que tem acontecido. Vocês plantam, mas não, a colheita é pouca, vocês comem, mas estão sempre com fome, bebem, mas ainda estão cheios de sede. Há um descontentamento com o salário, você é promovido, mas estou trabalhando demais, não é isso? A gente não é israelita, mas a gente tem o mesmo DNA, né, do pecado. E o que isso traz? Consequências trágicas. Olha para o verso 9, 10 e 11. 9 diz assim: vocês esperavam colheitas fartas, vocês foram escassas. Né? E Deus ainda soprou o pouco que tinha, porque a minha casa continua em ruína, e vocês continuam ocupados, construindo a sua história. Vou falar a verdade, a culpa é de vocês, que o céu retém o orvalho e a terra não produz as colheitas, a seca chega, os campos murcham o trigo, as uvas, as azeitonas, as plantações, e os seus animais gritam de fome, e vocês trabalham para conseguir o quê? Nada. Tem coisa pior do que isso? É trágico quando nós agimos com negligência com aquilo que Deus orientou, chamou. Duras consequências da negligência. Essa palavra, eu quero que ela caminhe com a gente nesse mês, tá bom? Então, vou repetir um pouco ela aqui. Significado da negligência:
falta de cuidado, falta de atenção ou zelo com algo que deve ser feito. Negligência é quando alguém se omite, é quando alguém tem desleixo, desatenção ou descuido no cumprimento de um dever ou tarefa. Negligência não precisa ter uma intenção de causar dano. É justamente a ideia de deixar de fazer, ou fazer mal feito, ou fazer com desatenção. No meio jurídico, negligência é a falta não intencional de cumprir um ato que era obrigação da pessoa e que acaba causando prejuízo a terceiros. A gente fala da negligência médica, né? Alguém vai para um hospital, tem um tratamento, ao invés de operar a perna direita, opera a perna esquerda. A gente ri, mas acontece, né? Eu me lembro que uma vez, quando eu fui levar o Julinho, o Julinho ia ter uma cirurgia, era, acho que nos rins, né? Não lembro agora exatamente. Eu sei que o médico era nosso amigo, o anestesista, e ele chegou e falou, fez um X no lado certo, e brincou, para que você não fique sem um órgão que é bom. Negligência, descuido, desleixo, desatenção, displicência, desmanzelo, indolência, incúria, essa eu nem conheço. São os sinônimos da palavra negligência. E o contrário disso é esmero, atenção, cuidado, fidelidade no detalhe. O povo é confrontado pelo próprio Deus e chamado à mudança. E ele diz, avaliem, vejam as consequências desse seu estilo de vida. Você diz que não é hora, que vai fazer isso primeiro, vai fazer aquilo primeiro. E eu estou falando, suba, faça. Terceiro lugar, o povo de Deus recebe uma mensagem muito clara. Reconstruam, me honrem, me glorifiquem. Verso 8. Está muito claro. E o que acontece? Nós podemos ver, especialmente aí mais para o final do texto, a partir exatamente do verso 12, né? Que começa com a liderança. O governador, o sumo sacerdote, os líderes do povo dão um exemplo e o povo obedecem à mensagem do Senhor. Muitos dos profetas profetizaram e o povo não ouviu, mas nesse caso a mensagem foi tão clara que o povo temeu ao Senhor. Foi algo muito especial. E aqui nós temos nesse final as bênçãos da fidelidade, as bênçãos da obediência às promessas feitas por Deus. E aí nós podemos destacar aqui no final 3 verbos: obedecer, ouvir, temer. O povo ouve, teme, obedece. E também isso gera 3 frutos, né? Primeiro fruto é que Deus diz para o povo:
eu estarei com vocês. Eu estou com vocês. O segredo do cristão é a presença de Deus. Deus está com você. Deus está no seu empreendimento. Deus está na sua casa. Deus presente. Olha o que o texto diz. Eu vou junto com vocês. Tenham ânimo. Vejam os resultados. E o texto termina dizendo que o povo recebeu um grande ânimo, eles começaram a trabalhar na casa de Deus. E olha, entre a profecia e o cumprimento não passou um mês. Foi uma obediência imediata, lá em agosto e aqui em setembro. Vale a pena abandonar a negligência e trilhar o caminho da fidelidade. O Senhor, quando foi elevado às alturas, Ele disse aos seus discípulos: vão, façam discípulos de todas as nações. Aí tem gente que fica falando: mas é difícil. Mas acho que não é agora, né? Quando eu estiver aposentado, aí eu vou lá para a igreja para ajudar o pastor, né? Aí, será que a gente vai ter tempo? Que bom que alguns têm vida depois da aposentadoria e podem ser úteis ao reino de Deus. Mas e a sua juventude? Você está oferecendo para quê? Para o seu projeto de vida? Para si mesmo? A construção não é mais de um lugar físico, mas do reino de Deus. Vão e façam discípulos de todas as nações. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Você quer ter a segurança da presença de Deus na sua vida? Reconstrua. Obedeça. Envolva-se no projeto da construção do reino. Nós oramos: venha o teu reino. E às vezes oramos sinceramente: Senhor, venha o teu reino na minha vida, na minha casa. Mas o Senhor está falando: faça isso. Fala: mas não é hora. Faça. Não. Irmãos, amigos, você quer ver o reino acontecer? Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, versos 31 a 33, acho que temos aqui. Vamos ler? Vamos ler juntos? Portanto, não se preocupe dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas o seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Jesus nos chama a uma confiança ativa nele e nas suas promessas. Pare de ficar agindo como quem não conhece o Deus vivo.
Os pagãos, eles ficam muito ocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir. A vida deles gira em torno de mais. Mais, e mais vazios, e mais longe de Deus, e mais frustrados. Mas vocês busquem em primeiro lugar o reino. Confiem e descansem que o seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Jesus nos chama a não negligenciar o principal e a alinhar as nossas prioridades ao reino e os seus propósitos eternos. Amém? Reconstruindo o que importa, alinhando prioridades. Eu convido você a, nesse mês, vir e receber esse alinhamento tão importante. Pai, muito obrigado por podermos ter essa palavra clara, essa mensagem tão antiga, mas que se faz nova para nós hoje. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.